Olá pessoas, tudo bem no planeta? Hoje, 7 de julho de 2025, 7/7 de 2025, estamos aqui mais uma vez gravando o canal Decifra-te ou Devora-te com as orientações de acordo com as relações entre os planetas. Eu sou o Surrail. Se você gosta do que eu posto aqui, por favor, compartilhe, dê sua curtida, faça os seus comentários, faça a sua inscrição, esparrama, espalha, compartilha este canal aí para quem vocês conhecem, que gostam de astrologia e que vocês entendam que o que eu posto aqui pode somar, colaborar, contribuir com a vida de cada um. Hoje ainda na semana da lua crescente, a lua crescente em Sagitário, fazendo uma quadratura, lua crescente em Sagitário, da lunação de Câncer do dia 27/5. E essa lua crescente em Sagitário, fazendo uma quadratura com Marte, em Virgem, fazendo oposição a Vênus em Gêmeos e a Urano em Gêmeos, que entrou em Gêmeos nessa madrugada de hoje, horário de Brasília, e fica em Gêmeos, entre movimento direto e retrogradação, até novembro de 25. Depois, nessa retrogradação, entra em Touro, e aí fica direto de novo em Touro, certo? E aí lá para abril de 26, final de abril de 26, entra em movimento direto novamente em Gêmeos, e aí vai fazer todos os movimentos direto e retrógrado em Gêmeos durante 7 anos. E aí nós vamos falando aqui. É um dia hoje muito especial. Esse Marte, de uma certa forma, Marte em Virgem, está fazendo ali uma quadratura ainda com Vênus em Gêmeos e Urano em Gêmeos por estarem juntos. Eu considero, então, cria um triângulo ali muito tenso, que tem que prestar muita atenção. Mas essa lua crescente em Sagitário também faz um trígono com Mercúrio em Leão e faz trígono também com Saturno e Netuno em Áries e sextil com Plutão retrógrado em Aquário, certo? Essa Vênus ali, ó, tá fazendo um sextil também com Saturno e Netuno em Áries, que faz um sextil com Plutão retrógrado em Aquário, que faz um trígono com Vênus e Urano em Gêmeos. O dia hoje é um dia, assim, de muitos aspectos de trígonos e sextis muito bons, que na ação e na atitude da pessoa pode promover muitas coisas legais, mas também de muita quadratura e muita oposição que promove muitos desafios, certo? Oposição, desafio, quadratura, desafio, sextil facilita, trígono facilita. Aí tem que prestar muita atenção, porque fica meio igual os desafios e as boas possibilidades. E esse dia de hoje, olha, 7/7/2025. Então é 1/4 do século 21, certo? E esse 25, 2 mais 5, 7, então 777. E aí, ó, mais uma observação do quão é especial esse dia de hoje, de como esse dia de hoje é cheio de energia e que é interessante a gente dar muita atenção, certo, a ele, porque é uma lua crescente em Sagitário. Então já tem a energia da crescente e de Sagitário que expande esse emocional e esse sentimental de cada um no coletivo. Por isso que é legal a gente conhecer o mapa da gente, porque num dia mais, todos os dias são especiais, mas um dia tão forte igual o de hoje torna mais especial ainda,
E quando a gente conhece o mapa, a gente percebe, fica sabendo onde, qual setor isso do mapa de cada um, ou do mapa que vai ser estudado, está acontecendo. Entende? Então, assim, essa lua crescente, né, da lunação de Câncer, do dia 25/6. Lunação de Câncer fala da família, da mãe, da casa, do lar, da ancestralidade e das raízes familiares. Né? E nessa lua crescente em Sagitário, o emocional e sentimental da pessoa está crescendo em expansão. Então é muito sensível. E essa lua crescente em Sagitário está falando dos estrangeiros, do estrangeiro, dos países, dos outros países, da justiça, do ser justo, das instituições judiciárias, das instituições acadêmicas, universitárias, das instituições religiosas, entende? E dessa relação toda com esse mundo. Na quadratura com Marte, em Virgem, é um desafio aí de desenvolver essa justiça, esse justo, esse ser justo com a própria pessoa, porque lembra, a primeira casa é o nosso corpo, quando nós estamos encarnados aqui. Então, de ser justo, desenvolver justiça, promover justiça com a própria pessoa, com a família da pessoa, com a casa. E aqui é um desafio, quer dizer, um desafio que está pedindo uma organização, uma análise, uma observação, que já que é uma quadratura com Marte, e Marte tem a energia da luta, da guerra, da agressividade, mas tem a energia também das atitudes, das iniciativas. Então, para não ir para a guerra, para o conflito e para a agressão, a energia aqui, ó, já que é uma quadratura e é difícil, está falando assim, desenvolva uma ação, uma atitude que organize tudo aquilo que precisa ser organizado metodicamente, detalhadamente, através de uma análise e de uma observação, com a família da pessoa, com o lar da pessoa, com o corpo da pessoa, com ela mesma. Nessa oposição com Vênus em Gêmeos, com Urano em Gêmeos, pede um diálogo, pede uma conversa harmoniosa, diálogo, conversa, Gêmeos, harmoniosa, Libra, de acordo com os valores saudáveis de todos e justo, para promover uma mudança através dessa comunicação, Urano, uma mudança de consciência, uma mudança que promova um diálogo saudável para que a justiça estabeleça e não a injustiça aconteça. Porque o contrário da justiça é a injustiça, o contrário do justo é o injusto, com a própria pessoa, com a família dela, através de um diálogo. Esses dois ainda fazem uma quadratura ali, com leve, mas faz com Marte em Virgem. Então, pode ter mais um caminho de conflitante, de conflito aí, se o justo, o honesto e o verdadeiro não for estabelecido. Então, no que encara esses desafios, já é a cura. E no que olha para o lado saudável da Lua crescente em Sagitário, que é para expandir a justiça, o justo, a verdade, a honestidade, uma visão de longo prazo, ó, olhar lá na frente. Sagitário é o arqueiro que solta a flecha. Então faça as coisas aqui agora, olhando no futuro, olhando lá na frente, para estabelecer a justiça, a verdade, a liberdade. Aqui, ó, essa lua está fazendo um trígono com Mercúrio em Leão. Então, o trígono pede uma ação onde que a comunicação da justiça, do justo, da alegria, da criatividade, do mental alegre, mental Mercúrio, se estabeleça, sendo justo,
sendo verdadeiro, sendo honesto, sendo livre, com liberdade, com honestidade, com verdade. Entende? E aí, nesse trígono com Netuno e Saturno em Áries, estão uma ação e uma atitude justa, verdadeira, honesta, libertária, com liberdade, de promover a libertação e a justiça, olhando também nessa ação os conhecimentos e a sabedoria dos assuntos da alma, do espírito, da espiritualidade. As ações e as atitudes com responsabilidade, com respeito, de uma maneira muito bem estruturada, com paciência, com calma, com maturidade. E ali nesse sextil dessa lua, com Plutão retrógrado em Aquário, o sextil com Plutão vai promover transformações, transmutações, regenerações de acordo com essa justiça, com esse justo, com essa verdade, com essa honestidade, mesmo que buscando as leis, mas as leis voltadas para a liberdade, para organizar tudo de uma maneira legal, com tudo e com todos, porque Aquário é o nós coletivo. E mesmo que isso possa ser feito através de uma consciência superior, do que eu sempre falo aqui, certo? Razão e emoção acontecendo em uníssono, sendo manifestado pelo ser da pessoa, de uma maneira coletiva para tudo, para todos, o nós, e resgatando tudo aquilo de ruim, resgatando no sentido de rever tudo aquilo de ruim, para promover a transformação, a transmutação e a regeneração dessas coisas não boas em coisas boas, porque Plutão está retrógrado. E ali, ó, esse Plutão faz sextil com Netuno e Saturno em Áries, que por sua vez faz sextil, esse Netuno e Saturno em Áries, com Vênus e Urano em Gêmeos, e os dois fazendo trígono com Plutão em Aquário. Então, olha as possibilidades aí de resolver todas as pendengas, todos os conflitos, todos os desafios, todas as dificuldades no seio familiar, no âmbito familiar, de uma maneira justa, saudável, coletiva, consciencial, espiritual, material, de uma comunicação legal, para ficar todos felizes e desenvolver uma liberdade emocional para tudo e para todos. Isso tanto na família nuclear, a família da pessoa, como na família do país e na família do planeta. Então hoje, tanto pode se acirrar os conflitos, como pode tomar um rumo desses conflitos desenvolver uma mediação aí para que acabe com os conflitos familiares, essa família nuclear, a família ali que ainda é concebida nesse planeta, a família país e a família planeta Terra. Tudo isso no âmbito emocional, sentimental da pessoa, começa aí. Entende? Conectando com a lunação de Câncer do dia 25/6. Percebe? Então, ó, começa com a gente a história. Começa com a própria pessoa. Aí a própria pessoa faz nela todo esse movimento, e aí esse movimento não é um movimento egoísta, é um movimento que ela faz nela, mas olhando para tudo e para todos, para o outro e para os outros. Percebe? De uma maneira justa, com justiça, seja ela de ser justo, seja a justiça que organiza a sociedade através das leis, mas uma justiça verdadeira, honesta, para que a injustiça não prevaleça, mas a justiça, o justo, a liberdade que promove o movimento livre
para tudo e para todos. Entende? Um movimento que, uma ação, uma atitude crescente que olha para o futuro, olha, Sagitário, o que solta a flecha olhando lá para frente, olhando para o futuro, olhando para cima. Entendeu? Então essas são as informações para o dia de hoje. O dia de hoje muito especial. Esse Urano, como eu falei ali, já começando o seu movimento em Gêmeos, já vai dar uma palhinha aí de muitas revoluções materiais que vai acontecer no mundo das comunicações, no mundo dos movimentos, no mundo dos entendimentos do que a pessoa entende da pessoa, do que a pessoa entende através do mundo da comunicação. Entende? Então, assim, do mundo do falar, do ler, escrever, escutar, percebe? Todos os movimentos de comunicação, esse Urano em Gêmeos vai promover. Conforme eu falei nesse início, ele está dando ali o ar da sua graça, mas a partir de 26, aí pega para valer, e aí todos os meios de comunicação que existem no planeta, em todo o planeta, vocês vão ver as mudanças que vão acontecer. E esses meios de comunicação que nos tiverem conectados com as comunicações conscienciais, ó, é Urano em Gêmeos, Urano, regente de Aquário, a consciência superior, razão e emoção acontecendo em uníssono, sendo manifestado pelo ser da pessoa. Então as instituições, as empresas de comunicação que nos tiverem conectada com essa comunicação consciencial vão sofrer verdadeiros reveses. Assim como no individual, a pessoa, e no coletivo. As instituições de comunicação, as empresas de comunicação e também os países através dos seus canais de comunicação. Entende? Porque tudo isso já é um movimento para quando começar a era de Aquário, ó, Urano rege Aquário. Para quando começar definitivamente a era de Aquário, lá para 2100, 2050, através dessa era, 2000 e poucos anos, comece, já a partir de agora, por exemplo, a estabelecer todos os verdadeiros valores de Aquário. Igualdade, liberdade, fraternidade, consciência superior, razão e emoção acontecendo em uníssono, sendo manifestado pelo ser da pessoa. Então, preste muita atenção em todos esses veículos de comunicação no planeta, todos. Rádio, jornal, televisão, internet, páginas, tudo que isso aqui que eu estou fazendo, tudo. Vocês vão ver, quem não se alinhar nesse caminho, os reveses que vão acontecer em cada um. Os que se alinharem vão expandir cada vez mais, de uma maneira saudável. Porque é devagar esses processos que vão acontecendo na era. Não é porque chega a era de Aquário e pum, de um passo de mágica acontece. Não, é um processo, é um contínuo, entende? Uma era tem 2000 e tantos anos. Então, vai promovendo. Quem vai se conectando com as energias saudáveis da era, evolui junto com a evolução planetária. Quem não se conecta com essas frequências, vibrações saudáveis da era, igual quem não se conectou com a era saudável de peixes, com as frequências e vibrações da era de peixes, as frequências e vibrações saudáveis, que são os valores da alma, do espírito, da espiritualidade, de viver de maneira clara e verdadeira, e de procurar entender que é interessante desenvolver o amor incondicional para tudo e para todos, vão para um outro lugar, para dali aprender
esses aprendizados e evoluírem, porque o planeta também caminha num processo de evolução, não só as pessoas, tudo no planeta, entendeu? Tudo. E a vibração e a frequência do planeta também movimenta nesse sentido, porque nada para, é tudo movimentando. Os planetas movimentando, o sistema solar movimentando, as galáxias movimentando, tudo em processo de movimento evolutivo planetário galáctico, de sistemas solares e de galáxia. Não para. Eterno e infinito. Beleza? Então, se vocês quiserem saber mais, para saber como tudo isso pode estar acontecendo no seu mapa, procure algum astrólogo da sua preferência no planeta Terra. Se quiser fazer o mapa comigo, nas descrições tem o número do Zap, manda uma mensagem de texto para eu explicar como são os meus atendimentos. Eu atendo presencialmente, via web, online, astrologia pessoal, empresarial, orientação vocacional, sinastria, que são os estudos do mapa, astroterapia de mapa com mapa, astroterapia, astrologia mundial e uma série de outros estudos que podem ser desenvolvidos através desse conhecimento milenar, lindo, eterno e maravilhoso que é a astrologia. Muito agradecido, até a próxima, valeu, fique em paz, até mais.